Esse arco já começa nos mostrando o outro lado da moeda, com Michael Jackson disfarçado de criança. Até que chega a casa, mandando um relatório do trampo do trem. Fala tu, meu patrão. Matei o gaúcho. Pera, você matou ele? Sim, não era pra matar? Não, era pra oferecer um emprego de Oni pra ele. Mas eu ofereci, só que ele recusou. Como ele recusou? Você falou do vale alimentação? Sim, mas aí ele falou... Quero porra nenhuma, só gosto de carne de boi. Nem com vale transporte ele aceitou? Peraí, a gente tem um vale transporte? Não, mas inventava na hora, sei lá, pegava ele no colo e saía correndo. Se até os Hashiras podem fazer isso, por que a gente não pode? Oh, aí eu vacilei. Enquanto isso, o trio da bagunça foi levado para descansar por causa do combate. E o Zenitsu e o Inosuke até que seguiram bem as recomendações de descanso, mas já o Tanjiro deu uma leve cagada e saiu correndo pra casa do Rengoku. Afinal, o Rengoku, antes de morrer, passou uma informação pro Tanjiro, falando que talvez na casa dele tivesse alguma informação sobre a respiração do fogo. E sim, ele pega uma informação quando chega lá. Ele descobre que sua respiração, na real, é a respiração do sol, que é a primeira e mais poderosa de todas. E que as outras respirações são basicamente variações dela, só que mais fracas. Mas óbvio que pra ele descobrir isso, ele causou um furdunço com o pai do Rengoku. O Rengoku é um merda que não sabe fazer churrasco. Quem você pensa que é pra falar do Rengoku? O pai dele! Ah, é? É! Caguei! Eu sou um merda, Tanjiro. É, realmente você é. Mas no final das contas, o que importa é que... Irmão te ama. Ah, de novo não. E assim, Tanjiro volta pro seu descanso e treinamento com o trio. E após algum tempo, ele finalmente pôde voltar pras missões. E quando o Tanjiro estava voltando de uma delas, ele presencia um sequestro, só que muito mal planejado. Me soltem, machistas, me soltem! Garota, solta esse pobre homem! E o Tanjiro, pra salvar elas, faz o que ele sabe fazer de melhor, já metendo a cabeçada no Uzui. O motivo do Uzui estar sequestrando duas garotas, como se sequestro tivesse motivo, era porque ele precisava de duas pessoas para uma missão de infiltração. E obviamente, como o Tanjiro é uma pessoa sensata, ele não deixou ele levar as garotas. Me leva, eu vou no lugar delas. Que falta de estilo, garoto. Lhe falta o drip. Drip? O que é drip? Drip? Isso é drip. Entendi o que é drip, mas saiba que nós tem o drip. Nós? Ryu Zenitsu e a carinha de sono, MC Inosuke e a fungada do porcão, e eu, Travis Tanjiro, o dono da quebrada. Senti até um friozinho aqui. E assim, o grupo mais dripado do Japão é criado. E eles vão pra uma missão com o Uzui, que é achar e matar o Oni que está no distrito do entretenimento, que é basicamente um local focado na safadeza, se é que você me entende. E lá é nos revelado outra coisa, que o Uzui tem 3 esposas que estavam infiltradas pra procura do Oni. Sim, família, vocês não ouviram errado, o moleque tem 3 esposas. Sei, Uzui! Nos ensine suas regras secretas pra conquistar mulheres. A missão do Zenitsu, Tanjiro e Inosuke é se infiltrar nas casas noturnas, só que vestido de mulheres, pra assim achar pistas das 3 esposas do Uzui e sumir durante a missão dele. Vocês vão ter que fingir que trabalham nas casas noturnas. E como você quer que a gente faça isso? Se vestam de mulher, ué. Eu não vou fazer isso, tá? Eu sou homem, eu sou macho. Jesus amado, o que é isso? São belas moças, senhora. Pode ficar com qualquer uma delas. Ah, eu agradeço, mas não quero. Eu tô dando de graça. Obrigado mesmo assim, mas não. Eu pago. E assim, nossa menina Tangerina foi a primeira a ser vendida por uma casa. E após isso, quem foi vendido foi a Inosuke, pois uma mulher achou ele muito bonito sem maquiagem. Afinal, o cara é uma grilo natural. Depois disso, ficou faltando só o Zenitsu, que, meu Deus, o moleque é tão feio que o coitado só foi vendido porque era bom no violão. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. E assim, cada um deles começou sua investigação na casa. E o primeiro a achar algo diferente foi o Inosuke, que acabou achando um quarto todo destruído. E o principal, ele escutou barulhos por cima do teto. E assim, o moleque vendo que o barulho tava fugindo dele, ele começou a perseguir o som pela casa. Ele acabou dando até um socão num cliente. Mas no final das contas, o Oni acabou escapando. Enquanto isso, Zenitsu estava tentando ajudar uma garota que tava chorando na casa que ele tava. Até que ele acha o real motivo que ela tava chorando. Uma das mulheres de maior classe das casas maltratava as pessoas que trabalhavam com ela. E Zenitsu, apenas de escutar um pouco dela, já percebeu que ela era um Oni. Mas não um simples Oni, e sim uma lua superior. E assim a mulher, pra fazer a garota parar de chorar, puxa a orelha dela. Para de choro, garota. Até parece que alguém tá te batendo. Moça, meio que você tá batendo nela, sabe? Pelo amor de Deus, menina, mas tu é feia, hein? Lhe falta o drip, garota. Ninguém fala do meu drip. E assim o Zenitsu, dando uma de machão, toma uma bica no rosto. Então chega o dia que eles se reúnem pra passar um relatório da missão. E todos estavam lá, menos o Zenitsu. E o Uzui, vendo que ele acabou sumindo por conta da missão de salvar suas esposas, ele manda Tanjiro e Inosuke sair do distrito do Drift, falando que ia fazer tudo sozinho. Mas né, Tanjiro e Inosuke deram uma bela cagada pro que ele disse. Então eles foram se preparar pra procurar os Onis à noite. E aí, ratos do drip, cadê minhas espadas? Isso que é um molho de verdade.
E assim, Inosuke e Tanjiro vão à procura do Oni, enquanto Uzui procurava suas esposas. Até que Tanjiro finalmente acha o Oni que causava o furdunço na cidade. Daki, a Lua Superior 6, que estava pegando uma mulher e colocando dentro das suas faixas. E sim, família, esse Oni é a mesma mulher que meteu a bica no Zenitsu. E assim os dois começam a luta, onde Tanjiro prioriza tentar salvar a mulher. E aí a gente vê como Tanjiro melhorou seu estilo de luta, mas ainda assim ele tinha uma limitação. Quando ele usava muito a respiração do sol, mais quente o corpo dele ficava, fazendo ele ficar com uma febre muito alta. E enquanto isso, Inosuke tava na sua busca pelo Oni. E assim o Inosuke faz o que ele mais sabe fazer: ser o Inosuke. Beleza, partiu, falou! Até que ele chega num buracão cheio de faixas com corpos dentro, que é basicamente o depósito de comida da Oni. E no meio desse monte de corpos tinha os principais: as duas esposas do Uzui e mais uma pessoa, Zenitsu, dormindo numa dessas faixas. E assim ele começa a cortar as faixas pra liberar as pessoas, até que chega uma faixa viva e ataca ele. Mas por sorte, as mulheres do Uzui acordam pra ajudar ele também. Mas parceiro, adivinha mais quem acordou pra ajudar ele? Exatamente, não foi o Zenitsu, afinal ele luta dormindo. Inspiração do baiano. Sonem bom! E como não bastasse ter o Zenitsu, o Inosuke e as mulheres do Uzui pra matar uma simples faixa, chega mais o Uzui explodindo o teto e trucidando todas as faixas. Tripei! O Uzui achou o local que eles estavam, pois ele tinha achado uma das suas esposas, que estava amarrada pelas faixas da Oni. E essa esposa dele acabou passando a localização. E enquanto isso, o Tanjiro tava tomando um pau da Daki, que ganhou uma nova transformação, estilo Dragon Ball Z, porque a mulher mudou a cor do cabelo e ficou muito mais forte do que o normal. E como primeira demonstração de poder, a mulher explodiu metade de um bairro, matando um monte de gente. E véi, quando o Tanjiro vê isso, ele ficou com sangue nos olhos. Tipo, eu acho que tu não entendeu, ele literalmente ficou com sangue nos olhos. E lá vamos nós. Moleque, o Tanjiro tava tão tiltado que ele encarou a mulher fixamente e começou a mandar um papo reto pra ela. Quem você pensa que é? O que ele tá falando? Quem você pensa que é pra falar do meu drip? Quem é aquele ali? Não me diz que ele é o caçador do drip? Moleque, após isso, o Tanjiro começou a cacetar a mulher da faixa, mostrando o real poder do drip pra ela. E quando ele encostou a espada na garganta dela... Sim, família, o pescoço da mulher ficou mole. Mas o Tanjiro tava mais poderoso do que nunca. E por conta da sua respiração do sol, ele conseguiu uma segunda oportunidade pra acertar o pescoço dela. E quando ele tava quase cortando... Ah, bestado, esqueceu de respirar. Eita, cara, eu esqueci de respirar. Sim, família, o moleque esqueceu de respirar. E quando a mulher tava se gabando pra ele, chega Nezuko, mandando a famosa... E assim a Nezuko desperta seu novo poder. E parceira, a mulher tá pica demais. E antes que alguém fale que estão sexualizando ela só porque a mulher cresceu mais, sendo que já aconteceu isso antes, só que o processo invertido, eu não preciso nem falar o que fizeram com o coitado do Escanor, né? Que de um senhor fofinho foi pra um tremendo gostoso. O coitado não sobrou nenhum decote como a Nezuko. Então, família, sério, vamos se importar com algo mais importante do que 2 pares de peito, por favor. E vamos focar em como a Nezuko tá pica demais. A Nezuko tava tão forte que ela tava dando um pau na mulher. O único problema é que ela quase se transformou no Oni ruim e partiu pra cima de uma pessoa pra comer ela. Mas por sorte o Tanjiro chegou a tempo. Ó, cachorrinho! E quando a mulher viu uma oportunidade, começou a ir pra cima dos dois pra cacetar eles. Até que chega o rei do drip, metendo aquele teleporte. Ué, tá bravo? Não. Então por que perdeu a cabeça? Enquanto isso, o Tanjiro tava lá tentando acalmar a Nezuko, metendo a canção pra ela. E a garota sentiu tanta música que virou até um bebê de novo. E voltando pra luta deles, o Uzui estava discutindo com a Daki, pois ela era muito fraca pra ser um Lua Superior. E a mulher ficou tão bolada com o assunto que eles estavam tendo que começou a chorar que nem criança. E aí que o Uzui percebeu uma coisa, que ela tava muito tempo sem cabeça e ainda estava viva. Até que do nada, ela mete o gritão. E aí brota o moleque das costas dela. E o Uzui vai pra cima. E leque, ele não sofreu nenhum arranhão. E sim, família, esse é o Lua Superior. E aí, parceiro, você gosta de mulher? Sim, eu amo tanto que tenho até 3. Blé, que nojo. E assim se inicia a luta dos homens. E moleque, aí a gente vê a diferença de um Lua Superior pra um Oni normal. Porque com um simples ataque, o cara já destruiu uma casa inteira. E o Uzui, percebendo que o cara era forte, já pensou no que o Hashira, que ele mais respeitava, faria no lugar dele. O que será que o Rengoku faria aqui no meu lugar? Batia! Partiu, chura! É isso! E aí, família? Partiu um churras na minha casa? Você acha que eu vou no churras de quem arrancou a minha cabeça? Aí, vacilei. E assim eles começam a luta frenética. Uzui e Tanjiro versus Gil, e Zenitsu e Inosuke versus Daki. E nessa luta a gente percebeu o quanto o Tanjiro evoluiu, onde mesmo machucado, ele não deixou acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Rengoku. Ele ficou do lado do Uzui o tempo todo defendendo ele. O Uzui já estava ferido na cabeça. E pra piorar, esse ferimento tinha sido envenenado pela espada do Gil. Mas mesmo assim, o Uzui continuou lutando até o fim. Respiração do drip. Primeira forma.
Ele soltou tantos fogos, mas nem sequer se importou com os cachorrinhos. Até que durante a luta, chegou uma das esposas do Zui, lançando um monte de kunais na direção do Gil, que quando enfincou nele, impediu sua regeneração com algum tipo de veneno. E quando o Tanjiro e o Zui foram cortar o pescoço dele, o filho da mãe parou todas as espadas. E pra piorar, o cara ainda pegou a mina do Zui. Mulheres só brincam com o coração dos homens e por isso você vai morrer. Meu Deus, o cara é muito incel. E quando a gente achou que o cara ia fazer um chá de sumiço na mulher, Tanjiro fez uma mistura de respiração e foi rapidão salvar ela. E, tipo assim, eu fiquei pensando, como é que fufa essa respiração aí? Tipo, cada pulmão respira de uma maneira diferente. E assim eles começam a fazer algo diferente na luta. Enquanto o Zui segurava o incel, Tanjiro vai ajudar os dois a lutarem contra a mulher. Afinal, eu esqueci de avisar, mas eles só morrem se os dois ficarem sem cabeça ao mesmo tempo. E assim do nada o Inosuke pensa num plano. E, bem, eu nunca pensei que o Inosuke podia pensar num plano. E o principal, ele dá certo. Aí, traquinas, eu tenho um plano. Ué, qual? Cai pro pau! Que plano de merda! Qual é a gasosa? Sabe qual é o som da motosserra? E assim o Inosuke pegou a cabeça dela e saiu correndo pra ninguém recuperar. Mas aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Gil deu uma facada no coração do Inosuke da maneira menos inesperada possível. E quando a gente olhou pro lado, a gente viu o Zui caído sem um braço, onde aparentemente ele morreu com o efeito do veneno. E não já dando merda o suficiente, ele solta um ataque que leque quase pegou no Tanjiro, mas por sorte o Zenitsu salvou ele. Só é triste que ele não conseguiu salvar uma cidade inteira. Sim, com apenas um ataque, o cara destruiu tudo. Mas por sorte as mulheres do Zui evacuaram a cidade inteira durante o combate. Isso é triste que depois da luta ninguém mais vai ter casa pra morar, mas acontece. E mano, o Tanjiro ficou desesperado quando viu o estrago que aconteceu. E ele só se acalmou quando viu a Nezuko, até que... Carai, mano, você tá vivo? Leque, o Gil começou a humilhar o garoto de todas as formas. Pobre garoto, você tá tão na merda quanto eu. Fala pro pai, vai. O garota machucou seu coração. A gente é legal com as minas e elas tratam a gente feito merda. Você sabe do que eu tô falando, né? Realmente, esse cara é muito incel. E o motivo do Gil ter humilhado ele é por causa que o Tanjiro não tinha força suficiente pra proteger sua irmã e nem seus amigos, diferente dele. E mesmo depois de humilhar o Tanjiro, ele começa a torturar o garoto, quebrando o dedo dele. E quando o Tanjiro percebe que ele vai matar a irmã dele de qualquer jeito, ele saiu correndo. E né, eu acho que é meio que óbvio que o Gil não deixou. E quando ele tava falando com o Tanjiro, do nada o moleque levanta a cabeça e acontece isso. Qual é o problema? Não vai proteger seus amigos? Bom, tava só me preparando. Later. E leque, essa cena foi muito pica. Quando o Gil achou que tinha chance de atacar o Tanjiro, ele percebeu que estava fraco, porque o Tanjiro tinha ficado uma kunai envenenada na perna dele, que ele tinha pego quando tinha saído corrido com a Nezuko. E moleque, o Tanjiro meteu uma espadada no pescoço dele. E ficou numa luta monstra pra cortar. E quando a mulher da faixa foi se meter na luta, chegou o grande Zenitsu, metendo sua nova técnica secreta. Inspiração de Hokage. Minato Namikaze! Sim, família, o Zenitsu tinha uma técnica secreta. Enquanto isso, Tanjiro e Gil estavam no estilo luta God of War. Mas no fim das contas, Gil tinha mais força que o Tanjiro. E quando ele se soltou, saiu correndo pra dar um golpe nele. E quando ele tava prestes a acertar... Sim, leque, o cara tá vivo e mais dripado do que nunca. Que comece a festa! Vem pro pau! 1, 2, 3, 4! Fidget Spinner! E mano do céu, essa temporada já superou a animação do filme da primeira temporada há muito tempo. Mas agora, meus amigos, ficou surreal o nível de detalhe e qualidade que essa luta tem. Os caras mandaram até um skate no meio da luta. Meteram até um Jojo Reference. Muda! Ora! Muda! Enquanto isso, o Zenitsu estava tentando de tudo pra cortar o pescoço da mulher. E quando ele achou que não ia conseguir, chegou o nosso porcão, metendo já lapada no pescoço dela. E bem, família, ele não tinha morrido, porque já que ele é quase um animal, o moleque consegue mudar a posição dos órgãos. E por isso o Gil não acertou nenhuma parte vital. E durante o combate do Zui contra Gil, Tanjiro viu uma oportunidade de atacar o pescoço dele. E quando ele tava prestes a cortar o pescoço dele, Gil fura o queixo dele, impedindo que ele cortasse. Mas Tanjiro tava com tanto sangue no olho, e quando ele tava prestes a perder a força de atacar o cara invoca o demônio interior e corta o pescoço dele.
Enfim, família, os humanos ganharam. Ou era o que a gente esperava, porque o Tanjiro começou a ter um ataque de asma. E pra piorar ainda mais, do nada o corpo do Oni explodiu todo mundo. E mais um pouco da cidade, já não bastava antes. E assim que o Tanjiro acorda após a explosão, o moleque não tava conseguindo nem andar. E aí a Nezuko faz um favor pra ele e pega ele no colo, pra ele ver como é que o pessoal tava. E meio que o Zenitsu ficou com a perna toda quebrada após o ataque dele. E o Inosuke tava quase morrendo por causa do veneno. E aí a Nezuko, vendo a oportunidade, aproveita a situação. Sim, família, o fogo da Nezuko tem propriedades curativas. Enquanto isso, o Uzui tava como? Então esse vai ser meu fim. Queria morrer com mais drip. Aperta o número 1, liga. Puta vida! E assim, pela primeira vez, geral fica vivo numa batalha. Menos os irmãos Onis, que terminaram morto e discutindo por motivo de um ser fraco e inútil e o outro ser feio pra caralho. E no final das contas, Tanjiro chegou metendo uma de psicólogo e fazendo os dois se resolverem no além. Qual é, mano? Porque a gente tá indo pro fogo, se do outro lado tá de boa. Sei lá, garoto. Se vai reclamar, desce do meu ombro e vai andando sozinho. E agora, família, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Comenta